Depois de uma novela mexicana pra lá de demorado, o Messi de fato saiu do Barcelona e foi para o Paris Saint-Germain. Já tá todo mundo aí pensando, matutando como o Pochettino vai encaixar Messi ao lado de Neymar, Mbappé, Di Maria e tantas outras estrelas do elenco do PSG. Hoje a gente vai analisar como o Maurício Pochettino pode organizar esse time e quais são as possibilidades táticas do Maurício Pochettino à frente do PSG agora com a chegada do Messi. Fala galera, Bruno Pet nada para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o assunto que tá bombando aí nesse início dessa semana, que é a ida do Messi para o PSG. E quais possibilidades táticas o Maurício Pochettino, atual treinador do time francês, vai ter com a chegada do camisa 10 argentino. Bom, antes de mais nada, é bom a gente lembrar que a janela do PSG não se resume só ao Messi. Claro que o Messi tem toda uma pompa por ser o melhor jogador do mundo atualmente e um dos melhores jogadores de todos os tempos, inclusive. Mas a janela como um todo do PSG foi sensacional. O PSG trouxe o Donnarumma, que é um baita de um goleiro, trouxe o Sérgio Ramos, trouxe o Wijnaldum, trouxe o Hakimi. Então assim, o PSG se reforçou muito visando com certeza ganhar o título da Champions League na próxima temporada. Então o trabalho do Pochettino não é encaixar só o Messi no time, é encaixar Sérgio Ramos, é encaixar o Wijnaldum, é encaixar Hakimi. Tem diversos jogadores aí que o Pochettino vai ter que tentar quebrar a cabeça para saber como organizar esse time. Antes de entrar nos jogadores e nas formações propriamente dita, é bom a gente lembrar um pouquinho desses 8 meses de trabalho do Pochettino à frente do PSG na última temporada. E lembrar que o PSG era um time um pouco mais direto, com um modelo de jogo sem tanta posse de bola, quase sempre num 4-2-3-1. 4-2-3-1 foi a formação tática mais usada pelo Pochettino no PSG no ano passado. Mas bom, a gente tem que lembrar que esse estilo de jogo não era o estilo de jogo que o Pochettino utilizava na época de Tottenham, quando ele teve um trabalho mais longevo e conseguiu fazer com que grandes estrelas despertassem ali naquele time, como o Eriksen, o próprio Dele Alli, o Son, o próprio Harry Kane cresceu muito na época do Pochettino e alguns outros jogadores. Mas aquele Tottenham era um time de mais posse de bola, de sair curto desde trás. E é mais ou menos isso que a gente espera ver com o PSG com o atual elenco. É difícil a gente imaginar um time que vai ter Messi, Neymar, Di Maria, Verratti, Wijnaldum sem ter a posse da bola, optando por baixar bloco e jogar em contra-ataque. Pode até ser, em alguns momentos talvez até seja, mas não deve ser a tendência desse time do PSG na maioria dos jogos ao longo da temporada. Bom, mas vamos agora então para dentro do campo. Tentar encaixar esses jogadores e formar um time, um 11 inicial. E a primeira possibilidade tática para ele conseguir encaixar o quarteto mágico que seria Neymar, Messi, Di Maria e Mbappé, na minha cabeça seria num 4-2-3-1, que funcionaria da seguinte maneira. Teria aqui a linha de 4 jogadores, com Sérgio Ramos e Marquinhos como dupla de zaga, Hakimi como lateral direito, Bernat como lateral esquerdo, Verratti e Paredes como uma possível dupla de volantes, podendo entrar aqui em alguns momentos o próprio Wijnaldum no lugar do Verratti, ou até em alguns momentos entrando o Gueye no lugar do Paredes, ou até no lugar do próprio Verratti. E aqui a linha de 3 meias, com o Neymar mais um pouquinho pela esquerda, o Messi como camisa 10 centralizado, o Di Maria aberto na direita, e o Mbappé como um centroavante. É claro que esses 4 homens de frente, principalmente esses 3 aqui, Neymar, Messi e Mbappé, eles podem modificar de posição, eles podem rotacionar. E aí, por exemplo, poderia ser uma possibilidade em que o Mbappé vira um ponta esquerda, o Messi cai para um falso 9 e o Neymar fica aqui como um camisa 10, jogando por trás do falso 9 que seria o Messi. Essa seria uma possibilidade de rotatividade, por exemplo. A maior dificuldade nesse esquema tático seria na hora de se defender. Porque, beleza, você teria aqui a linha de 4 atrás, mas para marcar no meio campo, você teria muito mais uma ajuda do Di Maria, que é um cara que faz bastante bem esse retorno, esse balanço defensivo, mas você não teria muita ajuda dos homens de frente. Uma possibilidade seria marcar em 4-3, com o Di Maria se juntando aqui à linha dos 2 volantes, o Messi vindo um pouquinho mais para a direita, ficando aqui junto do Neymar e do Mbappé, fazendo ali uma pressão, uma sombra para a saída de bola do adversário. Uma outra possibilidade seria, se o Mbappé estiver de ponta esquerda, ele tentar ajudar um pouquinho, baixando um pouco mais pelo lado esquerdo, e aí você consegue fazer essa marcação em 4-4-2, deixando o Neymar e o Messi descansando para quando o time tiver a bola eles estarem mais descansados para poder fazer o jogo, e o Mbappé aqui
trabalhando e fechando um pouquinho esse lado esquerdo. A grande dificuldade aqui é muito parecida com a dificuldade que a seleção da França passa quando o Mbappé faz esse lado esquerdo aqui no momento defensivo. E o que o Deschamps faz ele traz sempre o volante que cobre mais espaço, o melhor volante defensivamente, para ficar próximo do Mbappé. Nesse caso aqui, por exemplo, seria o Paredes um pouco mais à esquerda do Verratti, para poder o Paredes cobrir um pouco mais de campo e poder ajudar o Mbappé caso o Mbappé largue aqui e não consiga fazer a marcação. Uma outra possibilidade seria ter o Gueye, que talvez é um dos principais jogadores aqui desse meio campo do PSG, que tem essa possibilidade de cobrir mais espaço, de ir um lado ao outro, de cobrir as costas do Mbappé se o Mbappé não fizer bem essa marcação. Uma outra possibilidade para você se defender melhor, principalmente se a gente pensar nesse lado esquerdo aqui, que ficaria bastante vulnerável com o Mbappé e Bernat, seria você tirar o Bernat e colocar o Kimpembe como um lateral esquerdo. E aí você teria um cara com muito mais capacidade defensiva para fazer a cobertura do Mbappé e fechar esse lado esquerdo aqui. E aí a partir do momento em que o time tem a bola, esse time, por exemplo, poderia fazer uma saída de 3. Deixando aqui, por exemplo, o Messi como um falso 9, o Neymar aqui no meio espaço, o Mbappé como um ponta esquerda, o Di Maria centraliza, vem de fora para dentro, como um meio que puxa de fora para dentro, o Hakimi faz a amplitude pela direita, e aí você tem aqui uma saída de 3 com Marquinhos pela direita, Sérgio Ramos centralizado, Kimpembe pela esquerda e Paredes e Verratti como dupla de volantes aqui na frente. E nesse esquema, essa possibilidade de 3-2-5 que a gente está imaginando aqui, quando o time tiver a bola, encaixaria ainda mais, talvez, o Messi vindo nesse meio espaço aqui do lado direito, que é esse espaço entre o corredor direito e o centro do campo, o Di Maria indo lá para a esquerda jogar como meia esquerda, o Mbappé como centroavante, e aí você teria o Di Maria fazendo amplitude pela esquerda, o Hakimi fazendo amplitude pela direita e o Messi e o Neymar num espaço que é muito perigoso, que é o meio espaço aqui mais centralizado, o Messi um pouco mais pela direita, o Neymar um pouco mais pela esquerda, tentando acionar o Mbappé, sempre aqui buscando atacar as costas da linha de defesa. Bom, mas a verdade é que eu acho que vai ser bem difícil que o Pochettino utilize essa formação com um quarteto mágico na grande maioria dos jogos em que o PSG enfrentar times que vão impor dificuldades, como por exemplo um Bayern de Munique, um Manchester City, um Liverpool, que são times que vão atacar bastante o PSG e pode entregar essas vulnerabilidades com mais ênfase contra o time francês. Então eu acredito numa possibilidade, talvez, para esses jogos mais importantes da temporada, principalmente jogos de Champions League, de mata-mata, num time um pouquinho mais equilibrado. E nesse time um pouquinho mais equilibrado sairia o Di Maria e entraria, de repente, o Wijnaldum. E aí, se a gente for no campinho, a gente pode imaginar esse time jogando num 4-3-3. Faria uma trinca no meio campo, por exemplo, com Paredes, Verratti e o Wijnaldum fazendo esse jogador que vai de área a área, um jogador com muito vigor físico. É bom lembrar que o Wijnaldum ele é um baita jogador também, ele era um dos principais jogadores do Liverpool e vem pro PSG e ele vai brigar muito forte por vaga, e eu acredito muito, por exemplo, nesse time, desse 4-3-3 com o Wijnaldum, mais do que no 4-2-3-1 com o Di Maria pela direita. E aí no trio, na frente, ficaria o Neymar um pouco mais pela esquerda, o Messi um pouco mais pela direita, o Mbappé centralizado. É claro que nem o Neymar nem o Messi vão ficar abertos, colados na linha lateral. A ideia é que eles sempre puxem para dentro, tendo o apoio do lateral. Bernat e Hakimi são dois laterais que apoiam muito bem, e quando o lateral apoiar, eles centralizarem um pouco mais. Isso aconteceria tanto do lado esquerdo, quanto também do lado direito, com o Messi puxando para dentro e o Hakimi atacando aqui esse espaço no corredor direito. Se a gente perceber, esse time aqui defensivamente é um pouco mais equilibrado, porque você pode marcar aqui, mesmo que seja em 4-3, mas você vai ter 3 jogadores com uma capacidade defensiva maior para cobrir todo esse espaço aqui do meio campo, balançando de um lado a outro do campo. É claro que se você quiser fazer esse balanço com ainda mais força, com ainda mais pegada, com um jogador que consiga ganhar ainda mais duelos, você pode dar, por exemplo, uma oportunidade que o Verratti não puder jogar, você entra com um Gueye aqui no meio, colocando Paredes de um lado, o Wijnaldum do outro, vai dar um suporte defensivo muito legal para liberar esses 3 jogadores da frente poderem jogar com mais liberdade. Bom, mas como a gente falou aqui em outros momentos, os 2 laterais do PSG que devem ser titulares, a gente não tem certeza, a gente está aqui tudo fazendo suposição, obviamente, mas os laterais que devem ser titulares, eles são bastante ofensivos, eles atacam muito. Então dá pra gente imaginar, de repente, o Pochettino indo para um esquema com 3 zagueiros e fazendo com que esses laterais se tornem ala, tendo um pouco mais de liberdade, ficando um pouco mais soltos para poder avançar. É bom lembrar que o Hakimi, por exemplo, ele foi comprado por 60 milhões de euros, então ele foi um jogador muito caro e que deve acabar jogando
a grande maioria dos jogos ao longo da temporada. Então se a gente imaginar esse time no campo, a gente pode imaginar, por exemplo, um 3-4-3, com o Kimpembe voltando aqui a ganhar uma vaga como zagueiro pela esquerda, ao lado do Sérgio Ramos e do Marquinhos, o Bernat como ala esquerdo, o Hakimi como ala direito, uma dupla de volantes aqui, que como a gente já falou, pode ser Paredes e Verratti, pode ser Paredes e Wijnaldum, pode ser que o Gueye ganhe uma vaga, o próprio Danilo Pereira pode disputar uma vaga aqui também. Ainda tem o Ander Herrera como uma possibilidade, e aqui na frente o trio, aqui, o mesmo, sempre esse trio aqui, Neymar, Mbappé e Messi. E aí esse time, quando ataca, pode ter o Neymar no meio espaço pela esquerda, o Messi no meio espaço pela direita, o Hakimi fazendo amplitude pela esquerda e o Bernat fazendo amplitude pela esquerda, atacando aqui num 3-2-5. Qual seria a grande dificuldade desse time? Seria, de novo, defensivamente, porque a gente vai imaginar aqui que o time que joga com 2 alas e 3 zagueiros normalmente fecha com uma linha de 5 atrás. Então se você imaginar esse time fechando com uma linha de 5, você teria apenas 2 jogadores para fazer o meio campo. E aí o PSG marcaria aqui num 5-2-3. Isso não é tão incomum. Na Eurocopa a gente viu alguns times marcando nesse esquema, nesse formato. A grande questão é, esses 2 jogadores pelo lado aqui, nesses times que marcavam nesse 5-2-3, eram jogadores que mordiam muito, que faziam muita pressão alta, que tinham muita intensidade para fazer essa pressão alta. Então eles corriam o tempo inteiro para marcar a saída de bola e quando precisava, eles baixavam para em alguns momentos fazer até um 5-4-1 defensivamente num bloco mais baixo. Mas mais importante do que fechar esse 5-4-1, eram jogadores com muita intensidade para ir e voltar. E não dá para imaginar que Messi e Neymar vão ter essa intensidade toda para subir para marcar, assim como não vai ter o próprio Mbappé. Então você imaginando que esses 3 jogadores da frente não vão dar tanta dificuldade assim para a saída de bola do adversário, esse meio campo em 5-2 ficaria muito exposto, com o Verratti e o Paredes tendo que cobrir muita largura do campo. E só 2 jogadores não conseguem dar conta dessa largura inteira do campo aqui de ponta a ponta. Uma possibilidade dentro desse esquema seria você ter um encaixe um pouco maior do ala, dependendo do lado em que a bola está. Vamos imaginar, por exemplo, que a bola está aqui no lado esquerdo de defesa do PSG. Ao invés do Bernat ficar guardando posição para fechar a linha de 5, ele avança para morder o cara que tem a bola e o Verratti e o Paredes não precisam percorrer o campo até a ponta. Eles têm um caminho menor para percorrer. E aí você faz o balanço defensivo da linha de defesa com o Kimpembe subindo junto, o Sérgio Ramos também, o Marquinhos também e o Hakimi. E aí você vira um 4-3 ao invés de ser um 5-2. Se a bola for para o outro lado, o adversário girar a bola, vai acontecer o contrário. O Hakimi vai sair para marcar esse cara aqui. A linha de defesa vai fazer o balanço para dar a cobertura para o ala direito, então vai ficar aqui essa linha de 4, e o Paredes novamente, e o Verratti também, não vão precisar vir até o cantinho aqui do campo. Eles vão ficar aqui um pouco mais centralizados, uma vez que o Hakimi saiu da linha de defesa e veio aqui ajudar eles pelo lado do campo. Essa seria uma possibilidade para tentar melhorar um pouquinho essa exposição que teria o meio campo se o Pochettino decidir jogar com 3 zagueiros. Bom, no fim das contas a gente não sabe a verdade qual vai ser a formação tática que o Pochettino vai usar. É bom lembrar que o Pochettino é um cara que gosta muito de variar esquema tático. No Tottenham ele jogava de várias maneiras, já jogou com 3 zagueiros, ele já jogou no 4-2-3-1, já jogou no 4-3-3, já jogou no 4-1-4-1, enfim, ele é um cara que é bastante adaptável às características do elenco e dos seus jogadores. Mas a verdade é que também o nível competitivo de cada partida vai definir qual deve ser a escalação. No campeonato francês, contra times mais fracos, é possível a gente ver o quarteto jogando junto, com um time bastante ofensivo, bastante para frente, mas em jogos mais complexos, mais complicados, de mata-mata de Champions League, por exemplo, contra os melhores clubes do mundo, eu acho que talvez o Pochettino seja um pouquinho mais cauteloso e não coloque o quarteto mágico para jogar, para poder dar um equilíbrio ao time e à atuação do PSG. Um outro ponto importante também talvez o Pochettino não tenha todos esses jogadores disponíveis ao longo da temporada inteira. O jogador pode sofrer lesão, o jogador pode ficar suspenso por conta de cartão amarelo, cartão vermelho. Há uma série de possibilidades que fazem com que o jogador não esteja disponível. É bom lembrar, por exemplo, que o próprio Neymar não joga com tanta frequência assim no PSG. É um jogador que se contunde com frequência. Então, em vários momentos, talvez a gente veja o Neymar fora do time e uma outra formação tática. Fica então essa expectativa. Tá todo mundo aguardando o primeiro jogo da temporada para ver como vai ser esse time do PSG dentro de campo. A expectativa tá muito alta, pelo menos a minha tá lá em cima.